Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Morosini. Eu sou o Rafael Yasui. Nós somos doutorandos do programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas pela Exalc-USP e fazemos parte do Laboratório de Alógenos. Hoje vamos conversar sobre genética quantitativa e suas implicações. Este vídeo também é parte da disciplina Genética Quantitativa, oferecida aqui no nosso programa de pós-graduação pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia. Vamos lá? Para iniciar a nossa conversa sobre as características quantitativas, precisamos rever alguns conceitos importantes. Podemos definir uma característica quantitativa sendo aquela com natureza métrica, ou seja, aquela que podemos mensurar, por exemplo, a produtividade de grãos. Porém, quando pensamos em uma característica qualitativa, como por exemplo a cor da flor da soja, podemos dividir em classes, como as flores brancas ou roxas. Outra peculiaridade das características quantitativas, talvez a mais importante, é ser controladas por vários genes. Esses genes possuem pequenos efeitos, porém, a soma dos efeitos deles resulta no valor genético final do indivíduo. As características quantitativas possuem também uma forte influência ambiental. O nosso exemplo de produtividade de grãos, nós podemos observar que quando um híbrido de milho sofre por falta de chuva, a produtividade de grãos se compromete muito. Porém, quando pensamos no nosso exemplo de características qualitativas, a cor da flor em soja, ela será branca ou roxa, independente das condições ambientais. Os dados de características quantitativas geralmente possuem uma distribuição muito próxima de uma normal. Isto ocorre devido ao teorema do limite central, no qual a soma de diversos eventos independentes e aleatórios tendem a uma curva normal. Nas características quantitativas, vários genes de pequenos efeitos, somados às variáveis do ambiente, fazem com que esses tenham uma distribuição muito próxima da normal. Para ajudar a fixar mais este conteúdo, podemos visitar o aplicativo PibReader, onde podemos simular diferentes cenários de acordo com a frequência alélica e o número de genes. O link do aplicativo está disponível na descrição do nosso vídeo. Após esta breve revisão aos conceitos de característica quantitativa, iremos continuar a nossa revisão falando um pouco sobre genética de populações e os modelos geralmente utilizados para explicar as propriedades de um único loco. Para simplificar, pressupomos que nossas características possuem um loco, dois alelos, oriundo de um organismo diploide, no cromossomo autossômico e meiose normal. Para obter as frequências alélicas e genotípicas de uma população, devemos olhar inicialmente cada indivíduo. O nosso exemplo mostra que esta planta de milho possui o genótipo B1-B2. Quando olhamos para a população inteira, podemos contar quantos genótipos possui a frequência genotípica B1-B1, B1-B2 e B2-B2. E, com uma simples relação com todos os valores observados, podemos obter as frequências genotípicas da população. Agora é fácil obter as frequências alélicas, sendo a frequência do alelo B1 é igual à frequência genotípica de B11 mais metade da frequência genotípica de B12. E, por diferença, podemos obter a frequência do genótipo B2, sendo que a soma de B1 e B2 é sempre igual a 1. Com as frequências alélicas em mãos, se assumirmos que a população esteja em equilíbrio de Heidelberg, ou seja, com a ausência de mutação, migração e de seleção, e os acasalamentos ocorressem ao acaso, e as gerações discretas com um número infinito de indivíduos, nós podemos obter as frequências genotípicas a partir das frequências alélicas, utilizando uma simples equação algébrica. Agora temos uma boa base para aprofundar nos estudos dos caracteres quantitativos. Vamos começar focando no valor genotípico dos indivíduos. Os valores associados aos genótipos
chamados de valores genotípicos, podem ser estimados pelos valores fenotípicos correspondentes. Estes são aqueles que nós podemos observar. Vamos supor um grupo de indivíduos que tenha genótipos B1B1, B1B2 e B2B2. Podemos modelar o valor fenotípico pela seguinte equação, onde I, J e K são os índices correspondentes a alelo 1, alelo 2 e indivíduo, respectivamente. O P é o valor fenotípico conferido pelos alelos IJ do indivíduo K. O G é o valor genotípico do loco BI, BJ. E E é o desvio não genético, normalmente conferido pelos efeitos ambientais. Vamos considerar, por enquanto, um caso simples. Queremos saber a contribuição direta de um único loco autossômico, ou seja, não sexual, que apresenta apenas 2 alelos. Então, nós temos o loco B com os alelos B1 e B2. Os 3 valores genotípicos, ou seja, atribuídos a cada genótipo, podem ser representados da seguinte forma, onde 0 indica a origem, ou ponto 0, representando o meio entre os valores dos 2 homozigotos, homozigoto B2B2 e B1B1. A mede o afastamento de cada genótipo homozigoto em relação ao ponto de origem 0, sendo mais A para um dos homozigotos, no nosso caso o B2B2, e menos A para o outro, que no nosso caso é o B1B1, e D mede o afastamento do heterozigoto em relação ao ponto médio. O valor D está associado ao grau de dominância. É importante adotarmos a convenção de que, neste caso, o alelo B2 é o alelo que aumenta o valor do fenótipo. Uma forma análoga de fazer essa escala é adotar a seguinte configuração, onde 2A representa a diferença entre as médias fenotípicas de B2B2 e B1B1, e K fornece uma medida de dominância. Apesar de agora os valores genotípicos dos 2 homozigotos estarem denotados por 0 e 2A, a diferença entre eles continua sendo 2A. Distribuindo o valor de dominância, temos A mais K. Portanto, eliminando A todas as medidas nessa nova escala, lembrando que a diferença entre os homozigotos é a mesma, e considerando D igual a K, chegamos à mesma configuração do primeiro modelo. A segunda proposta leva a simplificações algébricas para a dedução matemática de efeitos e parâmetros. Por isso, vamos usá-la como referência daqui adiante. Sintetizando o que acabamos de ver. O valor de A é igual a metade da diferença entre os valores genotípicos dos 2 homozigotos, fornecendo uma medida do grau de alteração no fenótipo que ocorre com a substituição de um alelo B1 por B2. O valor de D ou K é em função do nível de dominância, medindo o desvio do heterozigoto em relação ao ponto médio das 2 classes homozigotas. De acordo com os valores de K, podemos avaliar os diferentes casos de interação alélica, ou seja, a interação que ocorre entre os alelos de um loco. Quando K é igual a 0, não há dominância, e a interação é chamada de aditiva. Quando K está entre 0 e 1, a interação alélica é de dominância parcial. Quando K é igual a 1, ocorre a interação de dominância completa. Quando K é maior que 1, ocorre a interação de sobredominância. Vamos considerar sempre que as populações aqui estudadas estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Os pais, P1 e P2, passam os alelos a seus filhos e não os genótipos. Lembram-se das leis de Mendel? Assim, na nova geração, os genótipos são formados novamente entre os alelos que foram passados. Nesse exemplo, os alelos F1 e F são passados à próxima geração, e a mistura deles é que resulta na conformação dos novos genótipos. Os valores codificados como 0, K e 2A são funções dos genótipos e não dos alelos individuais. Visto que os alelos são os que realmente são passados para as próximas gerações, os valores genotípicos não são úteis para expressar o efeito de uma única cópia de um alelo. Como então podemos expressar o efeito dos alelos individualmente? Vamos retomar o seguinte modelo fenotípico, em que o fenótipo é dado pelo genótipo somado ao efeito de ambiente. Mas o efeito de um alelo refere-se ao efeito do alelo no quê? Fisher, um brilhante estatístico que desenvolveu seus trabalhos no século XX, respondeu esta pergunta,
o efeito média de um alelo, dada por alfa-i, é o efeito de um alelo na média dos indivíduos que herdaram este alelo. Formalmente, definimos este termo como o desvio médio em relação à média da população de indivíduos que receberam aquele alelo por um dos genitores, tendo outro alelo vindo aleatoriamente da população. Vamos tentar entender melhor o que é o efeito médio de um alelo. Vamos considerar uma população, como dissemos em equilíbrio de Hardy-Weinberg, e considerar que um dos parentais que estamos estudando porta o alelo B2. A probabilidade de que este alelo se reúna com outro alelo B2 desta população é igual a P. A união desses dois alelos levaria a uma nova média da população, considerando um cenário onde haveria apenas estes genótipos, passando então a média de Mi para Mi2. A gente pode usar a mesma analogia em relação ao outro alelo. Então, considerando um parental que venha com um alelo B1, a probabilidade que ele se reúna com outro B1 é igual a Q. Esses genótipos levariam a uma outra média de população, no nosso caso menor. Considerando a média original da população Mi, podemos considerar que esses desvios em relação à média original é o efeito alélico. Portanto, o alelo 1 implica um efeito alélico de alfa 1 e o alelo B2 um efeito alélico de alfa 2. Como veremos mais adiante, o efeito alélico de cada um dos alelos do loco resulta no efeito média de substituição alélica, denotado por alfa. Sob a perspectiva do valor observado e valor predito, sendo o valor predito aquele esperado apenas pela aditividade, podemos particionar o valor genotípico desta forma, onde o G-chapéu corresponde ao G predito, e aqui absorve a média e os efeitos alélicos aditivos. Portanto, o G predito, G-chapéu, diz respeito à fração aditiva, ou seja, aquela que sabemos que será passada à próxima geração. Vamos avançar mais um pouco na decomposição desse valor. O número de cópias de um alelo em um genótipo pode ser 0, 1 e 2. Por exemplo, considerando-se o alelo B2, o genótipo B1B1 tem 0 cópias, o B1B2 tem 1 cópia e B2B2 2. Ao número de cópias de alelo dentro de um loco, denomina-se conteúdo gênico. Pensando em uma regressão de mínimos quadrados, abordagem que visa minimizar a variância dos desvios dos valores observados em relação à regressão que fornece para nós justamente os valores preditos dos valores genotípicos em relação ao número de alelos B1 e B2 no genótipo, temos que o G-chapéu é igual aos efeitos alélicos individuais de B1B1 ponderados pelo número de cópias de cada um deles. Pensando que nós estamos considerando indivíduos diploides, nós podemos adotar a restrição de que N1 é igual a 2 menos N2, visto que a soma deles resulta em 2. Assim, seguindo para mais alguns passos de decomposição pela substituição do N1 e para termos apenas um parâmetro a ser estimado, nós chegamos a esta conformação de equação, onde o número de cópias está em função da diferença entre os efeitos alélicos A2 e A1. A esta diferença denominamos efeito médio de substituição alélica, e ele representa a mudança média no valor genotípico por unidade alterada no número de alelos B2 a nível de população. Em outras palavras, aumentando em uma unidade de dosagem alélica do B2, quanto isso representa de aumento para o valor genotípico? É exatamente essa informação que o alfa nos proporciona. Partindo dos efeitos individuais alélicos, os valores genotípicos preditos pela regressão por mínimos quadrados seriam Mi mais 2 vezes alfa 1 para o B1B1, Mi mais alfa 1 e alfa 2 para o B1B2 e Mi mais 2 vezes o alfa 2 para o genótipo B2B2. Para isolar os efeitos alélicos de alfa 1 e alfa 2, vamos recorrer a abordagens estatísticas usando a esperança. Voltando a esta equação, ponderada tanto por N1 quanto por M2, conseguimos chegar nesta formulação aplicando a esperança. Com mais algumas derivações, chegamos a este resultado, em que P1 é a frequência do alelo B1 e P2 é a frequência do alelo B2. A soma entre eles, resultando em 0, faz com que seja possível isolarmos os efeitos individuais de alfa 1 e alfa 2, em que alfa 1 e alfa 2 são dados pelas equações mostradas no quadro.
Temos, assim, o caminho para chegar matematicamente em cada um dos valores alélicos. Para evitar confusões, uma outra denominação de frequências alélicas frequentemente usada é o P e o Q. No nosso exemplo, P2 é igual a P e P1 é igual a Q. Como estamos no contexto da regressão por mínimos quadrados, vamos lembrar que o slope da regressão, ou seja, a inclinação da reta, é a covariância entre a variável resposta e a preditora, dividida pela variância da variável preditora. Podemos passar isto para o nosso contexto, em que estamos analisando o valor genotípico e o número de cópias do alelo B2, em que o slope da regressão é dado pela covariância entre o valor genotípico e o número de alelos B2 do loco, que é o N2, dividido pela variância do N2. Relembrando então, o alfa é a mudança média no valor genotípico por unidade alterada no número de alelos B2 a nível de população. A partir de alguns cálculos, nós encontramos que o alfa também é dado em função das frequências alélicas, conforme a equação mostrada no quadro. O alfa, portanto, pode ser encontrado tanto em função das frequências alélicas e dos efeitos de dominância e aditividade, quanto pelos efeitos médios alélicos alfa 2 e alfa 1. Perceba que esse parâmetro depende tanto dos valores genotípicos, o A e o K, quanto das frequências alélicas. Portanto, não é uma propriedade do alelo em si, mas é uma propriedade conjunta do alelo e na população em estudo. Vamos verificar isso através do gráfico a seguir. Considerando um modelo de regressão linear, em que o eixo x é composto pelo número de alelos B2, no caso o nosso alelo de referência, e no eixo y o valor genotípico, e que os efeitos genéticos observados sejam 100% aditivos, ou seja, sem dominância. Os valores ajustados pela regressão irão coincidir com os valores observados. Este conceito é muito importante, logo saberemos o porquê. Agora, considerando o mesmo gráfico, porém, com a presença de desvio de dominância, podemos ver que o valor predito pelo modelo não é o mesmo que o observado. A diferença entre esses valores é o que chamamos de desvio de dominância, representado aqui pelo delta. O coeficiente de inclinação, também conhecido como slope do nosso modelo, é o efeito médio de substituição alélica, sendo o mesmo valor que a diferença entre a média e o valor predito pelo modelo nos indivíduos homozigotos. Neste exemplo, estamos considerando uma população F2, onde a frequência do alelo B1 é igual à frequência do alelo B2, que é igual a meio. Por isso, a média corresponde ao valor genotípico do heterozigoto. Um aspecto importante de ver através desse gráfico que o Rafael trouxe é que a soma dos efeitos de cada alelo alfa 1 e alfa 2, correspondentes aos valores preditos, é o que chamamos de breeding value. Sem uma tradução exata para o português, o breeding value representa a soma dos efeitos aditivos de um loco e que são previsivelmente transmitidos à progênie. Podemos analisar este mesmo cenário com o uso de um gráfico dinâmico, preparado pelo professor Augusto. Aqui, o tamanho dos pontos corresponde ao número de indivíduos com cada um desses genótipos. Portanto, temos uma representação bidimensional do conteúdo gênico relacionado ao valor genotípico. O slope, ou a inclinação alfa, dessa regressão de mínimos quadrados do valor genotípico em relação ao conteúdo gênico, está em função da frequência alélica do alelo B2 e do parâmetro de dominância, indicado aqui por K. De acordo com os valores de K, podemos avaliar os diferentes casos de interação alélica que vimos, como o caso onde não há dominância, que é o caso que temos aqui, onde os valores preditos são iguais aos observados, pois estão em cima da reta. Aqui, quando ocorre a dominância, percebemos que o valor do heterozigoto se iguala ao valor genotípico do homozigoto com B2, Se a gente lembrar da fórmula do alfa, do B2, e em caso de sobredominância, quando nós temos que D é maior que 2, quando nós temos que D é maior que 1, o heterozigoto é o que apresenta o valor genotípico superior em relação aos homozigotos.
Nesses três casos que avaliamos com k igual a 2, k igual a 1 ou k igual a 0, percebemos que a inclinação da reta não se alterou. Isso ocorre porque, de acordo com a fórmula que vimos do alfa em função das frequências alélicas, P1 ser igual a P2 faz com que o componente de dominância seja zero. Então, o alfa fica em função apenas do fator aditivo. Neste caso, com frequência de 0,75 e k igual a 2, o slope da reta é zero, ou seja, não há mais inclinação. Isso ocorre porque não há mais variância genética aditiva, de forma que os três genótipos apresentam o mesmo valor genotípico predito. Os desvios de dominância explicam a diferença entre os valores observados. Vamos aumentar a frequência do P2 para 0,9. Aumentando para 0,9 e considerando uma dominância de zero, observamos novamente a questão da inclinação. Ela se mantém igual, por não haver o componente de dominância, e há ainda mais indivíduos na classe de B2-B2. Conforme aumentamos o valor de dominância, percebemos que o slope se altera de forma muito sensível. Por exemplo, quando consideramos a dominância igual a 1, a inclinação está menos abrupta. E quando essa inclinação chega a 2, percebemos que, inclusive, o slope se torna negativo. Agora que temos a partição matemática do valor genotípico como fizemos, podemos entender como a variação genética se particiona em um loco. A variância genética total de um loco pode ser escrita desta forma. Após a aplicação de propriedades da regressão por quadrados mínimos, obtemos que a variância genética total é composta por variância genética aditiva e a variância de dominância. Do ponto de vista estatístico, sigma A é a variância de G explicada pela regressão no número de cópias do alelo B2, dado por N2. E o sigma D, que é a variância de dominância, é a variância residual para a regressão, ou seja, aquilo que não é explicado pelos efeitos aditivos. Biologicamente, podemos entender a variância aditiva como aquela associada aos efeitos médios aditivos dos alelos, e a variância de dominância, a variância associada aos efeitos de dominância. Enquanto a variância genética aditiva é previsivelmente passada dos genitores para a prole, a variância de dominância não é, pois a cada geração são criados novos genótipos e, portanto, novas interações entre alelos. Aplicando a esta formulação as derivações de frequência alélica que já calculamos, encontramos que a variância genética aditiva é dada por esta formulação, enquanto a variância genética de dominância é dada por esta. Ambas apresentam o efeito das frequências alélicas afetando a variância e os valores genotípicos de aditividade e dominância influenciando também na variância. Vamos ver no gráfico a seguir algumas simulações para compreender definitivamente esse conteúdo. Podemos simular diferentes cenários com a ajuda de outro gráfico interativo preparado pelo professor Augusto. Aqui temos a representação da variância genética total em função da frequência alélica do alelo B2, representada por P2. Vamos trabalhar com esses valores alterando o valor K, que representa a dominância. Quando temos uma frequência alélica de meio e dominância igual a zero, percebemos que as curvas da variância genética total, dada por vermelho, e a variância genética aditiva, dada pelo azul, se sobrepõem. Isso ocorre porque a variância genética fica em função apenas da variância aditiva. Este caso é onde temos a máxima variabilidade genética possível em uma população, ou seja, quando as frequências alélicas são iguais entre si e iguais a meio, sem dominância, e com a variância genética igual à variância aditiva. Quando alteramos o valor de K para 1, percebemos que há uma alteração na relação entre as curvas. Por exemplo, considerando uma frequência alélica de 0,75, a variância de dominância é maior do que a variância aditiva. Quando vemos aqui para o contrário, considerando uma frequência de B2 de 0,25, percebemos que a variância aditiva é bem superior à variância de dominância. Isso nos ajuda a entender
por que melhorar populações que ainda não passaram por um processo de melhoramento é mais fácil do que trabalhar com populações já melhoradas, já que a frequência alélica do alelo de interesse normalmente é baixa, e a variância aditiva relacionada a ele é muito maior do que, por exemplo, quando a frequência é 0,75. Quando passamos a dominância para um valor de K igual a -1, percebemos que, apesar do sentido ter trocado, elas guardam as mesmas proporções e relações. O que mudou aqui é o alelo de referência que temos, que causa um incremento no fenótipo. Como estamos considerando -1, aqui o alelo que causaria um melhor impacto seria o B1. E percebemos que, analisando as frequências de 0,25 e 0,75 do B2, aquelas relações de variância aditiva e variância de dominância se igualam, mas agora para as frequências contrárias. No caso de sobredominância, passando de -1 para -2, percebemos que o valor da variância de dominância aumenta muito nos dois lados da nossa curva. Isso olhando tanto para este lado quanto para o contrário, visto que as curvas são simétricas. O eixo X permite com que simulemos cenários para qualquer população diploide, pois aqui temos representada qualquer frequência possível do P2, que vai de 0 a 1. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, fiquem à vontade para comentar aqui no vídeo ou para nos contactar diretamente pelo nosso e-mail que está na descrição. Até o próximo!